bom dia, Bom né? dia. Minha prima e Renata, né? Então, bom dia. E, bom, Renata, para a gente começar, é, a gente tem essa pergunta que é falar um pouco sobre a profissão. E aí, Uhum. quando eu digo falar um pouco sobre a profissão, aliás, perdão, sobre a sua formação. E aí, quando Aham. eu digo isso, pode ser detalhista, não se preocupa, pode falar à vontade, Aí porque, você também, se tiver dúvida no meio do caminho, você pergunta. beleza, quanto mais informação eles tiverem, melhor. Então, Aham. Então, tá. fala um pouco sobre sua formação. Eu, assim, não, direito não foi a minha primeira formação, né? Eu, quando fiz pré-vestibular pela primeira vez, eu queria sociologia. Sempre foi meu sonho, desde a sexta série primária, quando eu estudei As Primas e as Irmãs da História, que eu era apaixonada por história, e eu aprendi sobre sociologia. Então, eu fiquei, assim, apaixonada. E antes eu queria ser arqueóloga e geóloga, quando eu vi o filme do Indiana Jones. Eu fiquei tão apaixonada, eu falei, eu quero ser arqueóloga. Aí depois eu descobri sociologia. Aí eu falei, não, agora eu quero ser socióloga. Mas isso perdurou e eu fui lendo muitas coisas a respeito, lia muitos livros, sempre gostei de ler. E fiz pré-vestibular para sociologia. Aí eu fiz, na minha época, foi logo antes de eu fazer vestibular, existia a Sesgran Rio. Você prestava, fazia uma prova única, como é o Enem, mas era a Sesgran Rio que fazia, e conforme a sua colocação, você ia para uma faculdade pública ou privada. E lá, ou não passava também, tinha o caso, né? Mas, da minha época, houve essa quebra. A Sesgran Rio estava sendo extinta, ela pegou só uma parte de faculdades privadas e as faculdades públicas fizeram seus vestibulares sozinhas. Quer dizer, a UF fez sozinha, a UERJ e a UFRJ fizeram juntos. E assim, a gente tinha que fazer várias provas, ficamos todos. Vocês hoje em dia fazem mais, assim, já é outro esquema. Mas na nossa época foi assim uma loucura, porque mudou de repente, aí a gente teve que se adequar. Mas aí eu fiz para sociologia, passei para o FRJ e o ERJ e passei para a PUC. Aí eu fui fazer na PUC sociologia, porque eu morava na Barra, era mais perto, e a PUC foi um curso que manteve, durante a época da ditadura, ela manteve o curso de sociologia. Então, isso era assim uma coisa muito legal, e eles tinham uns professores muito fantásticos e tal, e aí eu fui fazer sociologia lá. Direito eu sempre gostei, porque direito eu encaro que é uma coisa que todos nós deveríamos saber sobre direito. Acho que direito deveria ser dado no colégio, porque, pelo menos o básico, né? A parte de direito do consumidor, essa parte de Constituição, você tem que conhecer. Como você? Eu dei aula para aluno que não sabia o que era uma Constituição. Então, assim, é uma falha, né? Mas tudo bem. Aí eu fiz sociologia, aí fiquei um ano na PUC, fiz vestibular de novo e fui para a UF. Então, eu me formei na UF, fiz sociologia lá. E comecei a estudar para concurso. Concurso para mestrado e concurso também público. E aí me deparei com o direito. Eu falei, aí comecei a fazer cursinhos, aí fiz Guarabara, que era um curso muito legal que tinha na Presidente Vargas, no centro. E aí comecei a me apaixonar pelo direito, porque eu comecei a fazer para o TRT, eu comecei a estudar para uma prova do TRT, e direito trabalhista era uma coisa assim que me chamava muito a atenção, porque era uma área que você conseguia fazer justiça social. Você conseguia, muitas vezes, corrigir coisas que aconteciam na nossa sociedade e tal, através do direito trabalhista. Então, eu fiquei muito apaixonada por direito trabalhista, e aí, de tanto ficar estudando para concurso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Meu marido me deu uma força, falou assim, por que você não faz direito? Aí, quando eu tive a primeira oportunidade, eu retornei para a faculdade fazer direito. Eu entrei foi na Estácio, porque a Estácio estava com uma promoção. Quem já tinha diploma não precisava fazer prova, e tinha 50% de desconto, quem tinha diploma. E ainda eu tinha desconto por fazer à tarde. Então, eu te paguei muito pouco. Não valia nem a pena pedir o reingresso na UF, porque eu cheguei a pedir o reingresso na UF para direito. Mas só que eu ia gastar de passagem, então não compensava. Aí eu fui fazer Estácio. E a Estácio para direito, principalmente para a área de concurso, para quem queria prestar concurso, a Estácio era uma faculdade indicada,
porque ela tem muito essa parte de prova, a gente fazia muita avaliação, muito esquema de concurso. E aí foi muito legal. Fui ficando apaixonada por direito, e aí, não, aí a trabalhista eu sempre gostei, mas direito constitucional é fabuloso, até porque tem a ver com sociologia. Então, eu pude fazer uma ponte entre as duas áreas, assim, e me ajudou muito. Eu eliminei algumas matérias de direito, que teoria geral do Estado não precisei fazer, sociologia, a gente tinha filosofia e filosofia jurídica. Eu fiz filosofia jurídica, mas a filosofia eu não precisei fazer, sociologia eu não precisei fazer, eu fiz sociologia jurídica, algumas matérias assim, mas foi bem tranquilo, foi muito legal, e aí aí fui apresentada ao direito penal, que a gente logo quando tem. Aí, assim, o direito penal é a primeira namorada dos estudantes de direito, né? É fantástico você estudar, muito legal. E aí, pô, todo mundo, eu quero fazer penal, todo mundo vai ficando animado, mas ao longo você vai estudando, aí você vai aprofundando em processo civil, você vai aprofundando em direito consumidor, você vai tendo várias outras matérias, e aí você de repente já não se encanta tanto. Eu, penal, por exemplo, é a única coisa que eu não faço é penal. Apesar de no início eu adorar ser aquela matéria que todo mundo fala, é a namorada dos estudantes de direito, mas depois você vai mudando de ideia. E também uma curiosidade muito legal quando eu entrei na faculdade, assim, no quinto período, assim, o quinto período da faculdade é um terror. Eles chamam de funil. Só passa pelo quinto período aqueles que são apaixonados pelo direito, que querem mesmo, porque você vai ficando muito apertado, as matérias vão sendo muitas, e a gente começa a dar medicina legal. Medicina legal, as aulas, você fica deprimido, porque ele só estuda morte, assassinato, cada coisa horrorosa. A gente saía das aulas assim, meu Deus do céu, assim, desesperado, mas foi muito legal, foi uma experiência, o professor era sensacional, tem que ser um bom professor, porque se não for, você já fica deprimido ali, né? É muito bom ele. Segisnando, olha só o nome dele. Aí ele tinha uma brincadeira que ele dizia assim: se acertar o meu nome, eu já dou um ponto. Se acertar o seu, eu dou outro. Então, você já sai da prova ganhando 2 pontos. Porque era uma matéria muito difícil, porque a trajetória da bala, tinha as manchas no corpo, então, um monte de detalhe que, às vezes, para a gente era muito difícil, né? Porque ele era médico, mas a gente não. Então, ele já saía, a gente já saía com 2 pontos. Porque ele disse que teve uma vez que um aluno escreveu o nome dele Fezisnando. Aí ele falou, esse aí não deu. Aí eu tive que tirar o ponto dele. Mas muito divertido, o professor, apesar da matéria ser pesada, foi muito legal. E aí, os que passaram do quinto período, aí a coisa vai melhorando, porque você já começa a pensar no trabalho de final de curso, que, na verdade, se você quiser seguir uma carreira de mestrado, você deve realmente pensar bem no que você vai fazer, porque é bom você depois aproveitar esse teu trabalho para o mestrado e tal. No meu caso, eu tinha focado no direito não para continuar a carreira acadêmica, mas para concurso. Então, eu fiz a minha tese numa coisa simples, que hoje em dia está ultrapassado, porque a tecnologia avançou muito, né? Mas eu fiz sobre o exame de DNA e a coisa julgada, porque a coisa julgada é quando o processo finalizou e não tem mais recurso, tem mais nada, acabou. Né? Então, isso para a segurança jurídica é muito importante, a coisa julgada. E aí a questão foi, depois do exame de DNA, que antigamente não tinha, você pode rever esses casos que não tinha o exame de DNA e hoje tem? Então, era essa questão da coisa julgada, e era coisa nova, mas tranquila, porque realmente quando há uma nova tecnologia, como é que você vai privar o cara de saber quem é um pai, né? Se hoje em dia você tem como provar isso. Então, foi uma questão muito interessante, eu gostei bastante, mas não tinha menor interesse em seguir carreira acadêmica. Depois de fazer direito, eu fiz vários cursos de especialização, eu fiz um curso do BIOSH, que era
na época, de atualização do direito, né? Tive o prazer de ter aula com Alexandre Câmara, que é, hoje em dia, desembargador, mas na época ele era advogado, ele entrou pelo Quinto Constitucional como desembargador, maravilhoso, assim, eu estudei nos livros dele, eu sou apaixonada, indico, porque, cara, os livros do Alexandre Câmara, ele é muito claro, ele usa uma linguagem jurídica, mas ele consegue transformar aquela linguagem acessível às pessoas. Então, ele é fantástico, muito bom. Foi um prazer. E aí eu fiz, foi um ano e meio, mais ou menos, de curso. Foi muito legal. A gente tem várias estrelas como professores, né? Desembargadores. O próprio Glioche, ele é aposentado, mas desembargador, e ele dava aula de processo penal. As filhas dele também são juízas, e eu acho que uma é procuradora, a outra é juíza, e também são muito boas profissionais, não só por ser filha dele, não, são boas mesmo, e são professoras natas, elas são excelentes professoras, e nós tivemos um curso muito alto nível. Depois de um tempo, eu comecei a fazer direito canônico, que é mestrado em direito canônico, e, na verdade, as pessoas ficam, por que você vai fazer direito canônico? É porque o direito canônico, você pode fazer, no caso, a admissão do advogado, eu posso fazer anulação do casamento para a pessoa poder casar de novo. Então, através do direito canônico, aí você vai atuar como advogado da pessoa para anular diante do Vaticano, né? E a pessoa poder casar de novo na igreja. E é bem interessante. Aí eu também comecei a estudar e gostei bastante. E, assim, o meu objetivo era porque abre portas no mundo inteiro. Você fazendo direito canônico, o seu diploma vem de Roma, você tem que recebe o diploma lá quando você finaliza o seu trabalho. É bem interessante. E é assinado pelo Papa, tem tudo, assim, o diploma é lindo. E aí você pode trabalhar com direito eclesial, né? E pode trabalhar em qualquer país, você fica habilitado. E é interessante, é um ramo que a gente vai, no direito você tem muitos ramos, né? Você pode atuar em várias áreas. Não, E tem o tipo, escritório, né, também, né? Porque eu trabalho com direito, mais direito civil, né? A gente trabalha na área do direito civil, a gente faz inventário, a gente faz família, né? A gente faz direito consumidor, responsabilidade civil. Essa área de direito civil a gente faz bem amplo. Só não faço penal, faço um GCRIM, às vezes, uma batida de carro de algum cliente, parente. Aí a gente até faz um GCRIM, mas a gente atua mais na área, eu e a minha sócia, na área de direito civil. esse negócio. Não, esse negócio pânico. Com esse atual Papa, dá até vontade de ir para Roma para fazer alguma coisa, só para ver se bate um papo com ele. Com certeza, com certeza. Agora, uma coisa que você falou é que você teve duas vivências, né? Você teve a vivência de uma faculdade particular, de um curso, e uma faculdade pública de outro. Sim. Eu posso dizer. Como é que foi a tua vivência nesses dois mundos são completamente opostos, né? Sim, sim. Como é que foi essa tua vivência? É assim, na UF, eu primeiro entrei na PUC, né? E a PUC tinha um esquema, para mim, muito de colégio ainda. Olha que são muitos anos, tá, gente? Eu estou falando, mas pode ser que tenha mudado bastante. Mas o que eu senti? Eu, como estudei no Colégio Marista São José, né? Era um colégio tradicional da Tijuca, sair do colégio e ir para a PUC, que também tinham vários outros de colégio, tanto de São José, Santo Agostinho, Santo Inácio, era como se você não tivesse saído do colégio. Era o mesmo pessoal, entendeu? Era a mesma coisa. E aí, os professores sensacionais, inclusive eu tenho um professor que foi meu professor na época lá na PUC, Ricardo Máximo, que hoje em dia eu reencontro, hoje em dia ele escreve poesia, e ele tem livros publicados, e inclusive o Saramago fez um elogio a ele, disse que ele era um excelente escritor, que ele era uma surpresa maravilhosa aqui no Brasil e tal. E até eu falei, ele tem que moldurar esse elogio do Saramago e botar na parede. Mas foi muito interessante, porque esse professor que eu reencontrei,
tem uma coisa de um ano, ele dava aula para gente de ciência política. E ele tinha vindo da França. Ele foi aluno do Foucault. Ele passou 10 anos na França. Aí, quando ele veio, a primeira turma que ele pegou foi a nossa. E aí ele começava a dar aula, e daqui a pouco ele estava começando a falar em francês. A gente, professor, pelo amor de Deus, ninguém entende francês aqui. Aí, meu Deus. Aí voltava no português, escrevia em francês. Ele ficou todo embaraçado. Mas aí ele tinha uma forma de brincar com a gente, que quando a gente não estava atento, ele dizia, está conosco ou está a Lures? Aí todo mundo, Lures? Meu Deus, o que é isso, né? Ninguém respondia, né? Daquele sorriso amarelo, não sabia o que era. Aí a gente saiu, todo mundo dicionário, não tinha celular para a gente entrar e entrar no Google para ver. Corremos lá na biblioteca e Lures, distante. Da próxima aula que ele falava, a gente já sabia. Aí a gente brincava com ele. Aí quando eu fui agora que ele lançou o livro, há cerca de um ano e pouco, aí eu vi por um acaso na internet, eu estava vendo um negócio, eu vi lá, Ricardo Máximo lança livro. Não é possível que é o Ricardo Máximo. Aí eu olhei, a foto era ele. Eu fui no lançamento. Aí eu cheguei lá, falei, professor, eu queria saber uma coisa. Você está conosco ou está a Lures? Nossa, ele riu muito. Porque, caramba, você era da PUC. Meu Deus, aqui então a gente conversou, foi muito legal. Então, assim, a PUC era esse esquema de colégio, como eu estou te falando, para mim, na época, né? E aí, quando eu fui para a UF, foi uma libertação. Eu acho, assim, foi muito bom. Foi muito bom. A UF me ensinou muito. E essa coisa de você ter um lugar aqui, acabar a aula, tem que ir para o outro, a gente corria, ia de um campo para o outro, e foi muito, fizemos muitas amizades, foi muito legal. O curso de sociologia foi sensacional, muito bom. Professores, até hoje em dia, dão aula. Tem professor lá que a Carolina, eu tenho uma filha de 24 anos, mas quando ela fez vestibular pela primeira vez, começou antropologia. E aí tinha professor lá que tinha sido meu professor, para você ver como é que a coisa continua, né? A vida acadêmica. E a UF foi muito legal. Agora, claro que em termos de organização, para fazer matrícula, essas coisas todas, era muito mais confuso, né? Mas nada que a gente não conseguisse superar. E depois a Estácio, ela é muito, assim, na época o direito era muito privilegiado, porque a gente tinha um campo só de direito, que era no Menezes Cortes, lá em cima, no prédio, e era muito legal. É bem organizada, nós tivemos bons professores também, foi uma experiência muito positiva também. Eu gostei muito de ter feito na Estácio, mas eu era mais madura quando eu fui fazer direito, né? Aí, assim, eu não era um aluno começando, eu sabia o que eu queria, né? Então, eu consegui extrair muito do curso, porque eu sabia que eu queria aquilo e eu estava. Nada ia me distrair, assim. Agora, um aluno que está começando, às vezes, né? Se distrair, eu tinha também colegas novinhos, porque na turma fazia tarde, e como eu tenho disponibilidade de horário, eu posso mexer com os meus horários, e na época que eu estava fazendo direito, eu não estava trabalhando, aí eu tinha muito amigo novinho, tudo começando, e tinha uma galera mais velha também, fazendo direito, até na minha turma nós tínhamos um grupo assim de 5, tinha um senhor de 70 anos na nossa turma, 70 anos fazendo direito. Ele era uma graça. E tinha uma senhora que tinha uns 60 e pouco. E eles eram assim, a gente brincava que eles eram os principais da nossa turma, e eles eram pessoas muito carinhosas, e todo mundo se ajudava. Na época a gente copiava as aulas e gravava, tinha aquelas fitas. Então, normalmente dois ficavam responsáveis por gravar, um ou outro professor que não gostava que a gente gravasse a aula, porque a gente tinha uma professora que ela já tinha sofrido um processo, porque ela fala, a pessoa na hora que vai escrever o material, às vezes entende errado, né, o que ela falou. Aí está errado ali. Aí fica muito chato, né? Porque aí fica a professora falou isso. E aí? E aí ficou complicado. Uma coisa que
É importante, né, que assim, apesar de ser faculdade pública ou particular, na verdade pouco importa, né? Assim, a Sim. nossa vivência vai ser completamente diferente. A diferença é que a faculdade pública você não paga, né? E Aham. obviamente vai ter mais pessoas ali até para você trocar, porque você vai ter um número maior de Sim. diversidade da Sim, isso, faculdade. Mas, isso, isso para mim foi o fundamental, foi o que eu e queria. aí, Eu acho que é um crescimento muito grande quando há essa diversidade. Agora, na Estácio, a gente tinha também a diversidade, porque como o curso fez essa promoção, como eu te falei, eu pagava, era muito pouco que eu pagava para fazer direito, entendeu? Porque eles estavam fazendo essa promoção para quem já tinha diploma, então foi muita gente como eu, nós tínhamos ali pelo menos uns 10 alunos na mesma situação que eu, que já tinha feito uma outra faculdade e que ingressou na Estácio nesse meu esquema, e pessoas super qualificadas. Então, a Estácio foi uma secada, porque ela pegou um pessoal bem qualificado para fazer direito, entendeu? E aí, esse pessoal, querendo ou não, alavanca a turma, porque a gente ajudava o pessoal mais novo. Entendeu? Chegava uma prova de filosofia, ficava todo mundo não sabia nada e a gente sentava, estudava, ia para a biblioteca estudar com eles. Era bom para a gente, né? E era bom para eles que estavam começando. Então, eu achei que essa troca também foi muito boa. Eu gostei bastante. A e UF aí é minha querida. Assim, eu tenho de coração, o meu marido também fez UF, eu fiz UF. A minha filha chegou a cursar um período de antropologia, mas ela atualmente está fazendo jornalismo na SPM, mas ela, assim, ela gostou bastante também. Não, só que a distância, hoje em dia, as distâncias, em vez de terem encurtadas, parece que estão maiores. Na minha época, eu pegava, a gente ia para qualquer buraco, desde que passasse para a faculdade. Mas hoje em dia a galera já fica, é muito longe, tem que ter um olho, né? Mas se passar, vale a pena. E direito na UF, eu tive a oportunidade da minha filhada fazer há pouco tempo, se formou. Foi um orgulho ela fazer direito, porque as minhas filhas não quiseram, ninguém, quando fala em direito, ninguém quer. E a minha filhada seguiu a carreira e achei, nossa, eu fiquei muito emocionada, achei muito legal. E ela quer concurso, né? Ela está estudando para a Defensoria Pública, que ela estagiou o período maior da faculdade dela foi na Defensoria Pública. E ela ficou encantada. Ela, assim, eu acho que foi um divisor de águas para ela, a faculdade, o estágio dela na Defensoria Pública, que é uma área realmente maravilhosa e carente de pessoas, de bons profissionais. Nós temos bons profissionais, ainda são poucos. Não dá conta de muitos casos, né? Não é um caso que é um advogado, que alguém vai lá procurar uma defensoria, é toda hora, é uma demanda muito grande. Mas, nossa, o trabalho deles é fabuloso. Muito bom. e aí a, a, a próxima pergunta é justamente baseada nessa mudança aí. Né? O que te fez decidir, escolher a profissão, cair para o direito no Uhum. caso? Foi fácil você chegar em algum momento e falar, não, beleza, vou para o direito. Ou se você teve muitos percalços aí. Mas dá para ver que teve, né? Não, o que acontece? Durante a minha formação toda, eu fui tendo os filhos, né? Eu casei com 21, eu estava na faculdade, eu tive a minha primeira filha com 24, e eu fiz, quando eu fiz sociologia, eu não fiz só bacharel. Bacharel são 4 anos, fiz mais um ano de licenciatura. Então, eu fiz 5 anos de faculdade e posterguei um pouco, porque a gente teve greve, eu fiquei grávida, teria direito a uma licença, que eu acabei não tirando porque teve greve nesse período. Mas eu estava fazendo a minha tese, eu era do CNPq também, eu era bolsista do CNPq, eu fiz na Fiocruz 2 anos de estágio, na ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, e ali meu trabalho de final de curso, que era a monografia, eu fiz ligado a esse meu trabalho pelo CNPq, que são acidentes químicos ampliados, né, a divisão desigual do risco. Por quê? Porque existem lugares que correm mais risco de ter um acidente químico ampliado que outros. Você não vai imaginar que vai acontecer um acidente químico no Leblon, nem em Ipanema, né? Mas em Manguinhos você tem a refinaria e você tem uma favela do lado da refinaria. Inclusive, meu estudo de caso da minha monografia foi esse. Foi lá em Manguinhos, porque como Manguinhos ficava do lado, essa favela de Manguinhos ficava do lado da Fiocruz,
eu ia lá, mas para ir lá na favela foi todo um trabalho, muito difícil. E aí essa minha monografia foi escolhida pela UF no ano para ser publicada. Aí eu atrasei um pouquinho a minha formação, né? Aí eu me formei com 25, a minha filha estava fazendo um ano, foi que eu assinei lá no livro, na minha formatura. E foi muito legal, e o meu livro vende até hoje, sobre essa minha monografia, até hoje vende, nas revistas da UF. É muito interessante, foi muito legal. E Então, aí, só te interrompendo, dá para dizer que a nada, sociologia, então, influenciou não, ajudou você dentro do direito? ajudou bastante. Eu acho, como eu falei, ter feito sociologia para mim foi muito bom, me preparou para fazer o direito, né? Porque a gente lê muito quando faz ciências sociais, assim, a gama de leitura é pesada. A gente lê, a gente tem economia, a gente tem são 4 semestres você estudando, 2 estudando o Capital de Karl Marx, só lendo o Capital. Assim, você lê, é aquele livrão, você tem que ler e fazer resenha, e cada livro que você lê, os professores pedem uma resenha. E a gente tinha que ler muito, tinha que ler mesmo, porque para fazer resenha a gente tinha que ler, não era um resumo do livro. Você tinha que dar a tua opinião, você tinha que expressar. Então, foi assim, foi muito bom. Quando eu peguei direito, para mim aquilo já estava. Eu ler era para mim uma delícia. Então, tranquilo, isso aí foi o de menos. Que é o que muita gente fica assim, eu não vou fazer direito, não, que eu tenho que decorar. Então, gente, você não decora nada no direito. Você decora até coisas que você vê tanto que chega uma hora que você já sabe. Mas você não precisa, nenhum professor cobra que você saiba todos os artigos. Não. O que você aprende na faculdade? Você aprende a interpretar e aprende a achar o que você precisa. Porque você não. É muito grande a matéria, o direito. O direito tem vários ramos, né? Então você não tem como você saber tudo. É que nem um professor de história. Como eu fiz minha licenciatura foi em História e Sociologia. Então, quando eu me apresentava como professora de História e Sociologia, aí as pessoas, já que você é professora de História, qual é o nome daquele imperador? Gente, peraí, eu sou professora de História, mas não significa que a gente sabe tudo. Eu vou saber procurar, eu vou lá e vou no dia seguinte eu posso até te dizer, mas eu não sei tudo agora, né? Então, a mesma coisa de direito, você não sabe tudo. Você estuda um pouco de cada coisa, né? Para você poder saber como é que você vai achar, como é que você vai procurar aquilo que você precisa. Mas não é claro, quando a gente não sabia nada, não sabia nem ler o código, né? Você fica doido, sabe onde procura nada. Então, o direito ele vai te guiar. A maioria das provas são com consulta, porque você pode olhar o artigo, né? Você não tem problema, só que você vai ter que explicar. Aí é outra coisa, não é a cola do artigo. E não é uma coisa de decoreba, nada disso. Eu não tive nenhuma matéria que cobrasse decoreba. Sempre questões apresentadas, né? E a gente trabalhando com o direito. Então, eu acho que a sociologia me ajudou muito e fez com que eu conseguisse extrair o melhor do direito, entendeu? Eu aproveitei mais a faculdade, porque eu já tinha uma certa sabedoria por ter feito sociologia. Mas, como eu expliquei ao longo das minhas faculdades, eu fui tendo os meus filhos. Então, quando eu comecei direito, a minha segunda filha estava com 6 meses. Foi quando eu comecei direito. Então, eu ainda amamentava ela, aí tinha que alguém ficar com ela enquanto eu ia para a faculdade, aquela coisa toda. Aí, depois, eu comecei a estagiar. Direito, no terceiro período, eu entrei na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Eu fiz 2 anos de estágio lá na área de societário dos minoritários, e aí foi interessante, apesar de não querer trabalhar com essa área, mas foi legal. Eu fiquei numa área ligada a uma área também de educação, que era para fazer as cartilhas sobre investimento, e a gente tinha que ver direito comparado, espanhol, inglês, americano, para poder fazer as nossas cartilhas, e foi bem interessante.
mas eu não segui por aí. E depois comecei a estagiar na própria faculdade, porque isso é muito legal, diferenciou, a coisa diferente da pública para a privada, foi assim, eu tinha uma amiga que fazia direito na UFRJ e eu fazia direito no Estácio, né? E a gente sempre conversava. Ela, por exemplo, ela se formou sem ter visto uma audiência. Ela nunca tinha feito audiência. Ela nunca viu o que era uma audiência. Eu, por exemplo, lá na Estácio, ela foi uma das que começou com isso. A gente tinha que ver por semestre tantas audiências. Por quê? Porque você tem que saber, o advogado, ele tem que saber como se portar, porque tem vários detalhes para você, como se comporta numa audiência. Qual lado que você senta, se você é réu, se você é autor. E muda, a trabalhista é de uma forma, o consumidor é de outra, a civil é de outra. Então, assim, você tem que saber como é que você vai se formar em direito e nunca viu, nunca atuou num escritório. Então, a Estácio, ela tem um escritório, né, para os alunos, e é obrigatório, e ali eu comecei a fazer direito trabalhista. E foi o que eu já gostava, né? E eu já fui para o direito trabalhista. E o meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar num escritório, foi quando eu tive o meu filho, o meu terceiro filho. Nesse meio tempo, fiz a prova da ordem, quando eu me formei em 2005. Aí eu tive o meu filho em 2007, e eu tinha feito a prova da ordem, passei, mas eu não tirei a minha carteirinha, esperando ele ficar um pouquinho maior, porque eu não ia trabalhar mesmo naquele período. Aí, quando ele estava com um aninho, aí eu tirei a minha carteira da ordem e comecei a trabalhar no escritório. E escritório praticamente trabalhista, fazia uma coisa ou outra de civil. E foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa ali. Eu fazia audiência, e, nossa, no início, quando eu tinha que fazer audiência, ficava nervosa, porque era assim, eu sentia muita responsabilidade, né? Porque a vida da pessoa, claro que não é penal e tal, mas, poxa, a pessoa podia perder tudo ali, ou ganhar, e eu ficava muito nervosa. Mas, hoje em dia, vou dizer, eu não fico nervosa, mas cada audiência é uma audiência, né? Porque cada juiz é um juiz, e às vezes o mesmo juiz no dia seguinte está diferente do dia, porque é uma pessoa, né? Às vezes ele está de mau humor, e isso acaba interferindo, querendo ou não, interfere. E no início eu ficava muito nervosa, hoje em dia eu não fico nervosa, mas eu fico sempre assim, ligada, tentando me concentrar. Mas eu gosto muito, muito de trabalhar com direito, e uma coisa legal é que não tem limite de idade, entendeu? Você, às vezes, agora já eu estou afastada há algum tempo por conta dessa pandemia, mas nos tribunais você vê muito advogado idoso, advogado com 80 anos. Tem um da trabalhista, que eu não sei, até o ano passado eu encontrei com ele já devia ter uns 85, ele é com um chapeuzinho, lá ia ele, lá para ver fazer o andamento, né? Aí eu até perguntei para ele, como é que você faz essa parte toda digital, né? Aí ele, eu peço ajuda ao estagiário. Porque realmente para essa galera mais velha, essa parte digital foi muito complicada, muito sofrida. Assim, a ordem socorreu muito a gente, porque a gente, no início, caramba, eu quando fui a primeira vez fazer um peticionamento eletrônico, fiquei louca. E aí eu fiz tudo errado, porque não entrava o documento e eu comecei a assinar digitalmente todos os documentos para poder entrar. Só que só precisava assinar a petição, mas eu assinei tudo, que eu tinha prazo, era o último dia, e eu não conseguia, eu chorava, eu falei, não, aí assinei, botei tudo no processo, como se fosse a petição inicial, os documentos juntos, mas o juiz, claro, sabendo que era o início, que todo mundo estava sofrendo com isso, aceitou na boa, não teve problema, e corrigiu lá e seguiu o processo. Mas foi muito curioso. E esse início, para mim, que não sou tão velha, já foi sofrido de peticionamento eletrônico, para a galera mais velha foi assim uma coisa muito difícil, entendeu? Eu ia te perguntar como foi a sua vida acadêmica, mas já que você já falou sobre isso, eu vou avançar para uma outra Aham, pergunta. Dentro da tua sala, aham, e aí você pode falar das duas faculdades, né? sim, Mas, obviamente, acho que você vai ter mais
talvez mais coisa no direito, que já é uma segunda faculdade, a gente já olha com um olhar Aham. diferente. Você teve alguma. Você viu a galera da sua sala, assim, tendo dificuldade para cursar, tendo dificuldade para se formar, né? Enfim, É, para passar, digamos assim. como eu te falei, assim, o quinto período foi um divisor de águas no direito. Eu acho que continua um pouco assim. Eles vão apertando os alunos, até porque, para chegar na prova da ordem, a prova da ordem não é mole, é muito difícil. Não é fácil. Eu tenho colegas que fizeram 3, 4 vezes a prova da ordem. Pois é, inclusive, isso. É, e aí, uma pura ignorância que talvez ajude a eles. Por que quando você termina a faculdade de Direito, você ainda tem que fazer uma outra prova para você poder começar a atuar no direito? Seria algo similar sei lá, um mestrado ou uma residência de médico, alguma coisa nesse sentido? Não, é porque assim, a ordem é que nem tem o CRM, o médico tem que ter o CRM, né? Sim. O contador tem que ter também do CREA, o administrador tem que ter o CREA, né? O engenheiro tem que ter o dele. Então, todos têm que ter, cada um tem que fazer da sua área. Uns fazem prova, outros não. Eu acho que a ordem é porque há muita formação de advogados hoje em dia. Na época da minha sócia, por exemplo, ela está com 62 anos, a minha sócia. Na época dela, não tinha essa prova que tem hoje. Era muito diferente, entendeu? Era muito diferente a prova da ordem. Você prestava era uma coisa simples, não era como é. E ela tem uma formação espetacular. Ela fez a Nacional do Direito, que é o FRJ, né, antiga Nacional. Ela fez, ela fez especialização na Sorbonne, ela fez na França, para direito trabalhista que ela fez na Sorbonne. Ela fez, depois ela fez direito imobiliário, especialização em direito imobiliário. Ela tem um currículo espetacular. E na época dela, não fazia essa prova assim, não. Era uma coisa bem simples. Como são os outros. Porque os outros também têm. Não é só a ordem, é porque existem muito, cresceu muito essa coisa de faculdade de direito, entendeu? E aí a ordem foi dando uma enxugada, porque tem coisas assim, tem advogados que mesmo com a ordem não têm condições de atuar como advogado, não. Você vê umas coisas assim que são terríveis. Então, se a ordem já. A minha questão com a ordem é o seguinte: o que permite que essas faculdades, então, atuem dessa forma? Entendeu? É o contrário. Porque aí o aluno também paga, né, com o sonho de se formar em direito e não consegue passar na prova da ordem. A Estácio, ela tem uma aprovação muito grande na prova da ordem. Porque, como eu te falei, cada faculdade acaba focando para uma área, né? O FRJ, o ERJ, a UF, elas acabam focando muito para a vida acadêmica, né? Elas focam muito para a vida acadêmica. A Estácio, ela foca para concurso. Quem é concurseiro, que quer fazer concurso, na minha época, pelo menos, né? Fazia Estácio. Porque a Estácio foca mesmo. A gente, ela tinha por semana, a gente tinha um livrinho e tinha que resolver aquelas questões e mandar. Então, e você avaliava o professor, porque a Estácio avaliava os professores através daquelas questões e das suas respostas. Entendeu? Tinha toda uma avaliação. Você tinha que ver a audiência, você tem que participar do escritório. Então, nenhum advogado sai de lá sem saber o que é uma audiência, sem saber se portar numa audiência, entendeu? Então, assim, nessa questão, a Estácio, ela foi muito boa. Ela tem, assim, direito nela, eu não me arrependo de ter feito. Assim, eu gostei muito. E tenho amigos que fizeram mestrado na Estácio e que também, nossa, adoraram. Um amigo até que ele é advogado, mas ele atua na área de saúde. Ele faz essa parte de responsabilidade civil de médico. E ele está dando várias palestras agora. Ele está fazendo agora o doutorado. Ele fez mestrado e ele está fazendo doutorado. Cara, espetacular. E ele gostou muito
do mestrado na Estácio. Até ele estava me indicando, lá quando você terminar direito canônico, pô, faz. Eu devo começar um curso de direitos humanos na PUC, mas online, que tem os professores são sensacionais. Angela Davis, o Leandro Carnal e outros assim que agora não me recordo, mas advogados tem aquela Djamila que escreve o Manual do Racista, muito bom também, recomendo, muito bom. E aí também estou focando, porque tive um convite para trabalhar na Ordem, junto à área de direitos humanos. E aí eu fiquei bem interessada. E eu resolvi fazer esse curso, porque eu acho que tem tudo a ver, e o momento que a gente está vivendo, né, no país e no mundo, eu acho que é importante, direitos humanos, e acho que vai ser bem legal o curso. Entendi. Pode perguntar. Não, E o que mais te motiva? Assim, é óbvio que dá para ver que você tem várias motivações, porque você é uma pessoa apaixonada pela profissão, isso aí está dando para ver, isso é notável. Mas o que menos te motiva também? A burocracia das varas, assim, isso desmotiva um pouco, porque você faz uma petição, aí o cara não entende, aí você, apesar de ser um peticionamento eletrônico hoje em dia, que facilitou muito a vida do advogado, que eu ainda sou da época que a gente carregava processo pesado, tinha que ter carrinho, porque os processos eram muito pesados. Se você pegasse um processo grande, nossa, era desesperador. E aí tinha que fazer carga, porque tirar também cópia de tudo era difícil. Então, o peticionamento eletrônico isso ajudou muito. Mas você ainda tem os entraves que eles ainda não resolveram. Tipo, você faz uma petição, peticiona eletronicamente. Ela não junta automaticamente. Ela aparece lá junto ao processo, mas precisa que um escrivão lá acesse e, pum, junte. Clique uma teclinha lá só para juntar. Isso, às vezes, leva 3 meses para ser juntado uma petição. Então, assim, os processos andam muito lentos. Isso é uma coisa que desanima. E quando você faz uma petição, aí o cara lê, não entende nada, aí você tem que ir lá, despachar, porque não adianta fazer outra petição que ele não vai entender. Então, você ainda tem que ir nas varas para poder despachar. Então, a gente costuma, e atualmente não estamos indo, até porque ainda não abriu para os advogados, né, o tribunal, e tá assim, tá complicado, porque eu costumo fazer defesa oral quando a gente faz recursos, vai para apelação, então eu faço a defesa oral. Só que a sustentação oral atualmente ainda está complicado, porque não sei se vai ser online, se não vai ter, entendeu? Eles não estão explicando. Eu estou ligando para lá, porque eu estou com um processo que vai ser julgado, a apelação vai ser julgada agora, dia 26, e eu não sei como é que vai ficar essa situação. E eu estou ligando para eles, e eles também estão perdidos. Então, assim, essa burocracia, essa coisa, é que às vezes desanima. Mas quando você consegue fazer o direito, mesmo prevalecer a justiça, é muito bom, é muito gostoso. E aí você vê, eu tive um processo que foi assim, nenhum processo foi que nem esse, um trabalhista que a juíza entendeu tudo, ela deu a sentença na audiência. Na audiência ela deu a sentença. Eu fiquei assim, boba. Ela deu tudo. E aí depois teve uma coisa que ela colocou assim errado, mas era uma questão que a gente via que era material, não era nada de mérito, mas era questão de um erro ali na hora de escrever. E aí eu entrei com os embargos, que é o primeiro recurso que você tem, né, uma sentença, foi os embargos de declaração. Entrei com embargos que normalmente nenhum juiz dá procedente embargo. É muito difícil, muito. Eles têm uma raiva de embargos de declaração, que é uma coisa. E ela deu os embargos de declaração. E olha, eu vou te dizer, esse processo foi assim, uma cereja. Ganhamos tudo, ele ganhou, a empresa pagou uma coisa. Falei, gente, esse realmente não precisamos executar, nada. A empresa pagou quando deu a sentença, mas nem todos são assim, e a maioria não é.
A maioria briga mesmo, a gente briga, a gente tem hora que a gente tem que ser mais atuante numa audiência, você tem que saber se colocar, você tem que. Teve uma audiência que a juíza falou que ia me mandar me prender, porque eu comecei, era de família, e eu estava representando a menor. O pai não pagava pensão alimentícia, estava devendo 19 mil. Ah, E só isso? só isso, 19 mil. Porque quando ela fez, na verdade foi assim, ela já não era, ela era menor, ele pagava pensão. Quando ela fez 18 anos, e ele é advogado, quando ela fez 18 anos, ele simplesmente parou de pagar a pensão. E aí, pronto, ficou. E como assim que parou de pagar? Ela fazendo faculdade, e ela faz direito também, ela também faz direito. E aí, pagando faculdade, R$ 2.000 que ela passou para o IBMEC, paga R$ 2.000 de faculdade. E ele parou de pagar, simplesmente. Caramba, aí nós entramos executando ele. E aí, na audiência, ele, porque eu sou muito pobrezinho, porque eu não tenho nada. Aí eu não aguentei, né? Aí, como eu faço a devassa na vida da pessoa, eu entro no Facebook, eu entro em tudo, printei tudo. Ele inchou, ele lançou livro, ele foi na Olimpíada com a outra filha, em vários jogos, vários com fotos. Ele, mas eu ganhei os ingressos. Eu falei, vendesse para pagar a pensão. Ele, quem está devendo não vai à Olimpíada, ganha ingresso, vende, para poder juntar dinheiro para pagar. Aí ele ficou, ele começou a bater boca comigo, aí a juíza falou assim, doutora, se continuar assim, eu vou mandar te prender, eu vou te dar uma de prisão. Aí eu falei, não, mas não tem cabimento. Assim, o cara devendo 19 mil, né? A filha com dívida na faculdade, a mãe tendo que se virar, devendo a Deus e o mundo para poder ajudar a filha a pagar a faculdade, e o cara, na boa, porque simplesmente ele decidiu que ela fez 18 anos, ele não ia pagar mais. Aí, mas, no final das contas, nós ganhamos, ele está pagando até hoje a faculdade da filha. Quando ela se formar, ele, se Deus quiser, ela é ótima aluna, de vez em quando eu dou mais aulas para ela, direito constitucional, assim, é mais complicado, né, direito constitucional. Agora, bom, a gente chegando aí ao momento que eles vão fazer perguntas, mas antes de abrir para as perguntas deles, o que você gostaria de deixar de recado para a galera que quer seguir a tua profissão? Eu acho assim que é importante, eu acho que a gente precisa de gente comprometida, de gente com vontade de fazer justiça, seja lá, todo mundo tem direito à defesa, né? Todo mundo tem direito. Aqui em casa as pessoas, mas pode entrar na justiça por isso? Eu falei, pode, gente, pode entrar por qualquer coisa. Agora, se você vai ganhar, se o juiz vai achar que é pertinente isso, é outra história. Agora, entrar, você pode entrar por qualquer coisa, né? Ninguém vai te proibir de entrar na justiça por meu óculos, eu vou processar. Posso entrar? Pode entrar. Agora, se vai ser pertinente, óbvio que o advogado deve sempre orientar o cliente. Olha, acho que essa questão aí não vai dar em água, mas se você quiser, tudo bem. Então, eu acho que o que eu deixo para essas pessoas é assim, tudo que você fizer, faça você todo fazendo aquilo. Coloca todo você naquilo. Porque é importante você, em qualquer área que você faça, você fazer bem o que você. Então, essa é a hora de você escolher. É isso mesmo que você quer? Veja, é direito que você quer? Então, faz bem, faz com vontade, porque você acaba tendo reconhecimento. E o direito, na pior das hipóteses, você vai trabalhar como autônomo. Você também não fica desempregado. Infelizmente, o mundo que a gente está vivendo, cada vez mais as pessoas têm problema, cada vez mais as coisas ocorrem de forma, seja na área consumidor, seja em família, conflito sempre vai existir. Então, assim, sempre vai ter vaga para direito, seja como advogado, ou seja como serventuário da justiça, né, que também precisa, muitos cargos, você ter direito, seja um juiz, ser um juiz, fantástico, quem tem essa vontade, esse sonho, eu acho que direito é fascinante, eu acho que os que estão com vontade, deve pensar sim positivamente em fazer direito. Tem dificuldade? Tem, como qualquer carreira, mas vale muito a pena. Eu acho que direito, como eu falei, deveria ser até um ensino universal, deveria todo mundo, porque todo mundo deveria conhecer os seus direitos.
Nossa, é como se tirasse o véu dos nossos olhos. É muito interessante, isso é muito transformador. Eu assim, sou muito apaixonada por direito. É claro que eu tenho vantagem também de área acadêmica, como eu tenho estudado e quero dar aulas, porque eu acho muito importante a gente dar aula, assim, você ajudar outras pessoas a tirar esse véu e começar a enxergar o direito, começar a enxergar que você pode sim melhorar. E a gente é trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo o nosso e faz bem o seu. Se você vai bem uma casa, as pessoas vão notar, nossa, tá lindo. Qualquer coisa que você fizer, se você fizer bem, fizer com vontade, você acaba se destacando, entendeu? Eu falava para as minhas filhas, não importa o que vocês vão escolher, mas você tem que ser algo, é isso mesmo que você quer? É isso, porque você tem que ter essa paixão. Se você não tem, você vai esmorecendo, aí você, o primeiro obstáculo que tiver, você, então você, acho que direito é uma carreira apaixonante, assim como eu acho medicina, são as tradicionais. Aqui em casa, as minhas filhas escolheram uma medicina veterinária e a outra jornalismo, né? Não tem a ver com o direito, mas tem, porque de jornalismo ela tem trabalhos. Aí ela, mãe, fez um trabalho sobre direitos humanos, e aí pegou, aí ela teve que ler Maquiavel, aí ela pegou comigo, aí eu faço ajuda, dou uma assistência. Então, as matérias acabam que a minha de medicina veterinária, mas ela estuda algumas partes que tem que estudar da sociedade, porque medicina veterinária, na verdade, foi criada não para o animal, na verdade, foi para o homem, foi para a alimentação. Então, hoje em dia é que se está se invertendo, mas quando ela foi criada, foi por isso, foi por conta da alimentação, do boi de corte, do porco, da galinha, das doenças, de vacinar, foi para esse tipo de coisa. Mas, e ela tem umas matérias também que ela também acaba estudando um pouco de sociologia, de administração. Então, também, assim, as matérias não são tão desconectas, assim. Acho que também medicina, o cara também vai estudar um pouco da parte humana, porque ele precisa também, né? O médico precisa ter essa parte humana para falar com o paciente, saber lidar com o paciente. Mas, assim, o que eu deixaria aqui é que se você faz com paixão, a sua escolha com vontade, porque eu acho que aquilo que você realmente gosta, nenhum obstáculo vai te impedir de ir adiante. Enfim. Bom, então, novamente, te agradecer. Queria deixar uma dica de filme para eles, e aí acho que você, melhor do que ninguém, pode dizer se esse filme vale. Mas eu confesso que quando eu vi esse filme a primeira vez, eu fazia vestibular, estava fazendo pré-vestibular. Eu nunca quis fazer carreira de direito, mas eu me apaixonei pelo filme de uma forma que na época eu cheguei até a pensar, que é 11 Homens e uma Sentença, que é aquele preto e branco. Antigo. Muito bom mesmo. Temos vários filmes bons, né? Tem aquele Em Nome do Pai também, que é sobre o Ira, mas aqui é uma advogada que vai defender o cara que é preso, e ela vai. É muito bom também, Em Nome do Pai. Esse 11 Homens e uma Sentença é muito bom. Assim, de cabeça. Tem uns de direito fantásticos. Depois eu posso até pegar uma lista para você de alguns filmes que a gente viu na época da faculdade. Bacana. Acho para você passar para eles, porque eu acho que eu trabalho muito com filme. Quando eu dou aula e que eu estou orientando assim, eu sempre passo filme para as pessoas verem, porque eu acho que filme, você quando está vendo, é outra coisa. Entendeu? Sabe um documentário muito bom? Ah, gostou disso? É muito boa a série, muito boa. Essa série é muito boa. É um, tem um filme agora recente que teve, que eu não estou me lembrando o nome, que tem um documentário que é a 13ª emenda nos Estados Unidos. Que fala, Tá. Você viu, chegou a ver esse documentário? Já vi. Pô, é sensacional. E ali você tem muitos advogados falando sobre lá o direito de lá, mas dá para você sentir o que é o direito também, entendeu? Como fazer a justiça. Tem um filme que agora que fala sobre essa 13ª emenda, é um advogado que ele compra briga e ele aparece até nesse documentário, por isso que eu lembrei. É atual esse filme, passou no cinema. Eu vi no cinema coisa de, acho que foi em fevereiro. Eu vou depois lembrar e passar para vocês. É muito bom também, é recente, é um filme assim novo,
e fala é um advogado que aparece nesse documentário. O real, né? O cara mesmo, porque esse filme é baseado em fatos reais. É bem interessante. Eu vou passar uma lista para você, aí você, os interessados, e de série também. Pô, tem muita série legal, muita série. A Suítes é muito boa. A minha sócia assiste tudo, ela é doida com essas séries de direito. Ela gosta muito. Então é isso, Julinho. Se precisar, eu estou aberta depois a responder outras perguntas que surgirem e fico aberta também para essa pós-pandemia aí, vamos ver o que vai acontecer. E se voltar indo ao tribunal, quem tiver interessado, a gente pode marcar um dia, e se você quiser ir com eles lá, eu mostro o tribunal, e eles podem ver uma audiência. Se for um grupo grande, a gente divide em dois, e aí eles podem assistir, que é público, não tem problema. E para ter uma noção, né? Que é bom saber o que faz, né? Eu tinha muita dificuldade quando eu fiz ciências sociais, assim, o que eu vou trabalhar? E agora? O que eu vou fazer? Em direito, não. Direito é muito palpável, você sabe o que você vai fazer. E é muito legal, muito bom. Enfim, Tá te bom, agradeço. querido. Liberar, você curtir seu sábado de quarentena. A Joia, você também aí curtiu seu sábado. Um beijo, tudo de bom. Foi um prazer responder para vocês aí.